O dízimo, o sábado e os evangélicos e católicos. Qual a relação entre a guarda do sábado e o pagamento de dízimos? O sábado. A guarda do sábado e as igrejas. Todas as religiões que rejeitam a guarda do sábado, ensinam em alto e bom som que o cristão não deve mais guardar o sábado do sétimo dia pelas seguintes razões. O sábado é uma instituição do Velho Testamento e não existe um texto no Novo Testamento mandando guardar o sábado. O sábado é do tempo da lei de Moisés e nós estamos no tempo da graça. Nós cristãos não somos mais do tempo da lei e sim do tempo da graça, e guardar o sábado é viver pela lei e jamais pela fé. Jesus com sua morte aboliu a guarda do sábado, ou seja, acabou com a guarda da lei. No Novo Testamento não tem um texto mandando guardar o sábado. Portanto, quem guardar o sábado, não vive pela graça, mas pela lei. Esses são os argumentos das igrejas que rejeitam a guarda do sábado. O dízimo. As mesmas religiões que rejeitam a guarda do sábado por ser uma instituição do Velho Testamento, ensinam em alto e bom som, que o cristão é obrigado a pagar o dízimo, porque o dízimo é do Senhor. Caso não pague, estarão roubando a Deus e ladrão não entra no céu. Agora observem bem as semelhanças entre o sábado e o dízimo. O dízimo é do tempo da graça ou da lei? O dízimo, à semelhança do sábado, é uma instituição do Velho Testamento. Da mesma forma que o sábado é da lei de Moisés, o dízimo também é da lei de Moisés. Da mesma forma como o sábado é do tempo da lei, o dízimo também é do tempo da lei, e estas religiões alegam ser do tempo da graça, estão erradas em cobrar o dízimo e ao mesmo tempo rejeitar o sábado, porque os dois têm a mesma raiz ou origem, ou seja, o sábado e o dízimo são instituições do Velho Testamento e nenhum dos dois é do tempo da graça. Se Jesus com sua morte aboliu o sábado, ele também acabou com a lei do dízimo. É só ler com honestidade Hebreus 7, versículos 1 a 13. Este texto as religiões não pregam nas igrejas porque o mesmo mostrará que eles estão enganando a congregação sobre o dízimo. Este texto de Hebreus 7 fala sobre a lei do sacerdócio e da lei do dízimo, afirmando que ambos foram abolidos na cruz. Da mesma forma que não tem no Novo Testamento mandando guardar o sábado, também não tem mandando pagar o dízimo. Tem sim histórias sobre pessoas que guardavam o sábado e pagavam o dízimo. Essas igrejas estão sendo desonestas com seus fiéis. Se o sábado e o dízimo têm suas raízes sobre o mesmo fundamento que é o Velho Testamento, por que esses pastores aceitam o dízimo e rejeitam o sábado? Vou explicar quais são os dois motivos para usarem dois pesos e duas medidas. O dízimo dá carro novo para o pastor, casa nova, fazenda, conta bancária gorda e boa posição social na alta sociedade financeira. O sábado às vezes provoca prejuízo financeiro, podendo perder o emprego por amor à obediência às Escrituras, podendo fechar o comércio no sábado. Se o sábado desse bom lucro financeiro a essas igrejas seriam as primeiras a ensinarem que o sábado deve ser guardado porque também é do Senhor. Êxodo 20, versículo 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui não afirma ser o sábado de Moisés ou do tempo da lei, afirma que é do mesmo Deus do dízimo. Êxodo 31, versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Aqui Deus afirma que ele apenas entregou a Moisés. Para o sábado ser de Moisés, Moisés teria que ser o autor e escritor do sábado nas pedras. Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: aqui Deus faz duas afirmações. Sua palavra fica firme eternamente,
Caso alguma parte foi abolida com a morte de Jesus, este texto fica sendo falso para a religião ser verdadeira. A outra afirmação que Deus fala é que foi Ele mesmo que falou e escreveu o sábado e jamais Moisés. Caso o sábado seja de Moisés, é porque Moisés escreveu e deu origem ao sábado. Sendo assim, este outro texto mente e as religiões surgiram para desmitificar a mentira de Deus e estas religiões são a verdade e Deus a mentira. Se eu dou crédito a Deus, estou declarando que as religiões mentem. Se eu dou crédito às religiões, estou declarando que Deus mente. João 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Os mandamentos não são 9 que Deus escreveu, são 10. Se tiro o sábado, não estou guardando os mandamentos. Se uso apenas os que me agradam, estarei usando apenas os que me interessam para eu justificar a minha rebeldia. Romanos 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A fé verdadeira não anula a lei ou qualquer parte dela, a verdadeira fé estabelece a lei. A fé falsa sempre terá uma justificativa para viver na rebeldia. 1 Coríntios 7, versículo 19. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas, sim, a observância dos mandamentos de Deus. Ser circuncidado ou não ser não faz diferença. A diferença para Deus é se a pessoa guarda ou não seus mandamentos. 1 João 2, versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. A regra básica e pública de que verdadeiramente conhecemos a Deus é na guarda de seus mandamentos. 1 João 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Existem grandes escândalos no meio dos cristãos, porque não guardam os mandamentos de Deus. Sendo assim, vivem a mentira de que Jesus aboliu o sábado ou a lei e desviarão-se da verdade. 1 João 2, versículo 5. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. O mandamento que ainda está em vigor é o antigo, pois, na morte de Jesus nada foi abolido, nada foi modificado. As religiões é que mentem em nome de Jesus, como se o nome de Jesus santificasse a mentira. 1 João 2, versículo 21. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Aqui está a prova que a mentira jamais terá origem nas Escrituras e que a verdade jamais terá origem na mentira das religiões. Apocalipse 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Se você observarem com honestidade, poucas religiões creem no que Deus escreveu com seu próprio dedo. Estas mesmas religiões sempre batalham contra os que observam a verdade bíblica. Faça o teste, diga a teu pastor ou padre que você está guardando o sábado por ser de origem bíblica. Você terá penalidades caso não abandone a guarda do sábado. A única parte da Bíblia que as religiões se manifestam como inimigas ferrenhas é sobre a guarda do sábado. É interessante que você tenha sabedoria e observação sobre esta questão. Se o sábado é tão odiado e rejeitado pela grande maioria das religiões, é porque tem algo de especial sobre este dia. Descubra por você mesmo. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Se Jesus aboliu mesmo o sábado, porque em Apocalipse esse mesmo Jesus fala sobre a guarda dos mandamentos e jamais de parte dos mandamentos ou da guarda do domingo em substituição ao sábado? Guardar o sábado não é garantia de salvação.
Não guardar o sábado não é garantia de ir para o inferno. Guardar o sábado é uma demonstração pública de obediência ao mandamento de Deus. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, versículo 20. Eu sei de quem eu sou filho porque tenho o DNA de meu pai e sei qual o Deus que eu adoro porque eu sei que foi ele quem instituiu, escreveu com seu dedo e determinou que o sábado é um dia de descanso físico, para a restauração das forças de trabalho. A própria ciência já reconheceu que todos os seres devem ter um dia para descanso físico. E o descanso que Deus escolheu foi o sétimo dia e o primeiro dia foi a Igreja Romana que escolheu como descanso em desafio ao Criador. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, versículo 29. Eu escolho Deus. Só Jesus Cristo salva e religião não. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.